Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos. Pode apresentar temas sensíveis, atos criminosos, violência e linguagem imprópria. Se for sensível aos assuntos abordados, se retire do vídeo imediatamente YouTube. Se odiou os termos citados e que era pra eu censurar e esqueci. Já antecipo que não vale a pena derrubar meu vídeo porque eu sou uma raposa fanfiqueira lascada e pobríssima que só quer ser bem sucedida na vida. Inclusive os assuntos são tratados com seriedade e cuidado nesse canal. Beijos! E aí, povo bonito? Que tal continuarmos essa saga maluca da minha fanfic, onde montanhas russas de emoções ocorrem? Vou ler o capítulo 11 pra vocês. Tem como título Um Amigo Chamado Marcos. No dia seguinte, as atualizações na TV apareceram. Na manchete dizia: vítima alega não ter conhecimento do suposto abuso cometido por jovem de 18 anos. Daí, enquanto falava sobre o que foi testemunhado no dia anterior, eles verbalizam que suspeitam de duas coisas. Ou o caso é mentiroso, ou a vítima estava protegendo o agressor por medo entre aspas. A repórter olha para a frente e pergunta: estaria Azedo falando a verdade sobre o caso ser mentiroso ou protegendo o agressor por medo? Enquanto assistiam TV, teve gente que falou para si, protegendo-o, mas também tinha outros veradianos racionais que falaram: se ele não tem conhecimento do que aconteceu, então o caso é mentiroso. De volta à prisão, os outros prisioneiros estavam cochichando entre si sobre o novato, mas os cochichos eram negativos, porque falavam mal do comportamento apático já desenvolvido de Morajo. Falavam da suposta... O chamavam de tudo quanto é nome e ainda por cima estavam falando entre si como infernizar ele. Aí Bob, um dos prisioneiros, se aproximou de Morajo e começa a gritar com ele. O que veio pra estar aqui? Ele gritou enquanto agarrava o jovem pelo colarinho da blusa. Não saindo resposta nenhuma da sua boca, Bob, furioso, manda o adulto responder. Responde, criminoso! Morajo acaba falando baixinho na tentativa de responder a pergunta do moço. Nada. Eu não ouvi nada! Fala mais alto e nervoso. Bob zomba. Olha, ele fala! O coco humanoide estava prestes a bater no inimigo quando escutou uma voz. Deixe-o em paz! O violento se vira e lá estava Marcos, um maracujá que também foi preso por crime que não cometeu. Enfurecido por não usar os punhos, ele briga com o loiro. Ó o desenho aqui, gente, que bonitinho! Bob é esse aqui, branco de cabelo castanho e olho bege. Ele fala assim, ó. Droga, Marcos, nem deixa eu me divertir aqui. Marcos ordena em tom firme. Deixa esse jovem em paz. Bob desiste de derramar sangue inocente e se afasta do homem chateado. Tem sorte de eu não ter quebrado sua cara, vacilão. Resmunga enquanto sai de perto. Marcos, sentindo compaixão do moço, se aproxima dele e suspira. Não liga pra ele. Bob é assim mesmo. Pensando que Marcos iria fazer o mesmo, Morajo o encara e mesmo com expressão vazia, o maracujá se ligou que o adulto estava com medo. Não se preocupe, novato. Eu não vou machucar você. Pode confiar em mim. Ele começa a se apresentar. Eu sou Marcos, o maracujá. E qual é o seu nome? O maçã vermelha não responde. Ele continua o encarando. Marcos olha para os lados da cela onde estavam e vendo o giz no chão tem uma ideia. Ele anda em direção ao objeto, pega, volta pra perto do prisioneiro e coloca o giz na mão dele. Ó, não precisa falar. Se quiser, pode escrever na parede mesmo. Receoso inicialmente, o avermelhado só encara o giz na mão e depois de alguns minutos escreve na parede com as mãos tremendo o seguinte. Morajo e sua maçã vermelha. O amarelado lê. Prazer, Morajo. Quantos anos você tem? Eu tenho 20 anos. Ele escreve 18 na parede. Marcos, interessado em puxar a conversa com Maçã Vermelha, decide procurar saber o motivo dele estar preso. Agora, o que aconteceu para você ser preso? Entendendo que ele queria o compreender, o traumatizado escreve novamente na parede. Ele conta tudo, desde o dia que teve de cuidar do azedo até a maioria das pessoas virar as costas para o entristecido. Foi escrito assim. Fui acusado injustamente de... Eu fiquei de cuidar do irmão mais novo de um amigo meu e teve um momento que ele se pendurou na cortina. Eu desci e dei bronca. Porém, fizeram fotos e vídeos de IA, onde eu supostamente, meu sobrinho de consideração. E o pior é que muitos acreditaram e se afastaram de mim. Meu amigo o afastou de mim. Alguém me denunciou, chamou a polícia e até agora estou traumatizado e não consigo fazer muita coisa. Resumindo, estou quebrado por causa de uma mentira. Marcos, lendo aquilo, ele cria mais compaixão ainda. O mesmo quase chora com a história.
Ele acolhe Morajo enquanto fazia carinho na sua cabeça conversa mais. Mas que situação. Como pode existir muitas pessoas mais nesse mundo? O preso vira a cabeça para olhar sua mão fazendo carinho no futuro amigo. Você não tá sozinho, tá bem? Tudo bem se formos amigos, Morajo? Morajo se levanta com dificuldade e escreve sim na parede. O mais velho, amarelo, fica feliz com a resposta. Sabe, Morajo, eu também fui preso por causa de um crime que não cometi. Eu tinha 17 anos na época. Morajo prestando atenção, gente. Olha que desenho mais fofo. Eu botei o Marcos pra se parecer com ele. Porque eu quis. Morajo fica por prestar atenção. E de novo, demonstrando nada facilmente, o maracujá continua. Um amigo meu deixou que eu jogasse no computador dele quando fui visitá-lo em sua casa. Eu estava me divertindo muito enquanto jogávamos juntos. Aí ele dá um sorriso triste, né? Ele continua. Aí ele me apresentou seu irmão mais novo de 13 anos. O nome dele é Peck e ele é uma pitanga. O problema era que ao reparar esses comportamentos, notei que ele não tinha limites impostos pelo irmão mais velho. Porque quando os pais dele tentavam educá-lo, Linha, que é meu amigo e é uma Lima, sempre o defendia. Porque, segundo ele estava numa fase difícil e os pais tinham que ser brandos. Aquele tipo que passa a mão na cabeça, sabe? Aí um dia, Peck passou dos limites. Porque na última visita que eu fiz, quando eu estava no banheiro e Linha na sala para jogarmos, o irmão dele colocou alguns saquinhos com alguns pós brancos na capinha do meu celular para dizer que eu estava usando elas. Depois que voltei, meu amigo me chamou, perguntou que saquinhos eram aqueles e respondi que não sabia. Aí ele gritou comigo, alegando que não esperava isso de mim e que eu era nojento. Tentei explicar que não sei como os objetos pararam ali, mas ele não me escutou, chamou a polícia, me prenderam e aqui estou te contando a história. Aqui estou eu te contando a história, perdão. O maçã humanoide ouvia tudo em silêncio. Ele se ajeitou para escrever alguma coisa. E Marcos estava olhando a parede, esperando que ele escrevesse alguma coisa. E Moraes escreveu. O mesmo escreveu. Sinto muito pela sua situação. Esse Peck merecia umas palmadas para aprender. Você tá bem da cabeça agora? O jovem confirma. Estou bem, mas quero sair daqui. Moraes escreve que bom na parede. Marcos faz cafuné em sua cabeça e deseja melhoras para o amigo que acabou de fazer na cadeia. Capítulo 12. O trauma continua. Mesmo tendo um amigo que o apoiou, que o compreendeu, que sentou para conversar e que o defendeu de ser espancado gratuitamente, o Moraes ainda estava traumatizado. Ele se recusava a comer o que era feito no refeitório, se isolava dos outros prisioneiros, se recusava até a beber uma água, não fazia nada. Só olhava para um ponto invisível para a parede sem mexer um dedo. Marcos já convenceu o amigo a comer alguma coisa, mas ao dar a comida, ele só ficava encarando o prato, em sinal de falta de apetite. O que preocupou alguns policiais, Marcos e uma das faxineiras. Cerca de 3 dias depois, Marcos, preocupado com o bem-estar do parceiro, aconselha para que o mesmo se alimentasse. Morajo, faz 3 dias que você está dessa maneira desde que chegou aqui. Coma alguma coisa, caso contrário ficará doente ou pior. Morajo o encara com a expressão vazia, mas deixando claro que não estava com fome. Ele vê que o homem começa a pegar alguma coisa do bolso. Eram alguns biscoitos pequenos, mas bonzinhos para serem ingeridos. Ó, tem alguns biscoitos comigo e você pode comer, eu divido. O sujeito não faz nada, mas depois de alguns segundos ele pega a mão do amigo onde estavam os biscoitos, fecha ela e empurra delicadamente de volta para o prisioneiro, dando a entender que não queria comer. Aqui, gente, para vocês terem uma ideia, ó, no desenho, ó. Ele oferecendo os biscoitos e o Morajo fechando a mão dele em sinal de recusa. O adulto preocupado com o amigo fica muito triste. Aí o que ele faz? Ele corre para a diretoria, avisa sobre o comportamento preocupante do traumatizado e o diretor alerta para que Marcos fique de olho, bem como se o avermelhado passa mal por causa da fome e da sede ou as duas coisas, é para o avisar que o levaria ao hospital, chamaria os pais e o irmão e quando melhorar tem que obrigatoriamente voltar para o estabelecimento. Marcos agradece e vai correndo de volta para a praça da cadeia na intenção de ficar com o amigo. Esse ato era uma forma de falar sem usar a boca que estava com ele. Que o Maçã Vermelha podia confiar no maracujá, que nunca deixaria ninguém o fazer mal e que Moraes podia contar com ele sempre. No quarto dia, Marcos estava de boa sentado em um banco lendo gibi. Até que ao prestar atenção no Morajo, ele vê que o mesmo estava colocando a palma da mão na testa com frequência, indicando dor de cabeça.
Mesmo sem falar ou demonstrar nada facilmente, para o amarelado estava claro o que estava acontecendo. O amigo estava ficando doente devido à falta de comida e água no organismo moragesco. Aí ele avisa ao diretor que o acompanha até onde estavam e quando chegam vê que o mesmo estava suando bastante. Ele estava bem mais magro do que já é e a cabeça doendo. O diretor pede para que Marcos o pegasse e ele chamaria um táxi para os levarem ao hospital. Ele o faz, coloca um dos braços do Ruivo em volta da própria nuca, segura-o com o outro braço livre abaixo do peito e anda em direção à saída. Mas de repente algo acontece. Morajo desmaia bem do lado de Marcos, que desesperado chama o diretor novamente, que liga para uma ambulância de imediato e os leva a um hospital próximo. Na casa do Torajo, ele está sentado no balcão batendo as pernas ansioso, tendo 1001 coisas na mente que poderiam fazer com seu irmão. Espancar? Mandar para outra cadeia? Esculachar? Ou pior? Até que ele vê Arthur, seu pai, saindo do quarto e estava prestes a abrir a porta. Quando Torajo pergunta o destino do pai. Pai, aonde você vai? O pai responde, mas com tom de nervosismo e hiperventilando, o que resulta na fala apressada que deixa Torajo confuso. Recebi uma ajuda. Torajo já aperta os olhos e com cara de confuso pede para repetir. Ai, meu Deus. É que recebi uma ligação. Torajo pede pro pai se acalmar e falar devagar. Pai, pelo amor de Deus, fala devagar que eu não estou entendendo nada. Arthur, reparando que estava falando rápido, respira fundo e mesmo nervoso, dessa vez ele fala de forma que o Torajo entenda. Desculpa, filho, estava muito nervoso. Mas enfim, recebi uma ligação da cadeia e falaram que seu irmão acabou adoecendo e agora está no hospital. Torajo se desespera e pergunta pro pai se mandar o endereço. O adulto confirma e eles vão juntos ao estabelecimento. Chegando lá, eles pegam a informação do quarto com a recepcionista. Daí eles correm para ver se o mesmo estava bem. Quando chegam no quarto onde Morajo estava, Torajo sente uma tristeza profunda e quase chora. Morajo! O maçã verde segura em uma das mãos do deitado e quando para ver seu estado, ele se assusta com o fato do mesmo estar muito magro. Ele está muito magro. Pai, olha! Arthur se aproxima. Por que Morajo tá assim? Ele tá muito magro, pai, tá vendo? Se for pelo motivo que estou pensando, então a coisa é grave. O esverdeado vê que tinha mais alguém além dele e seu pai. E quando olha para a esquerda, vê Marcos, o amigo do Ruivo. Desculpa, mas... Eu te conheço? Marcos responde. Não, mas eu presumo que você seja o irmão dele. Engraçado, você e seu irmão são muito parecidos. É que somos irmãos gêmeos. Esse cara ao seu lado deve ser seu pai, certo? Isso. Torajo questiona se foi Marcos que o trouxe para o local. Foi você que o socorreu e trouxe para cá? Marcos confirma com a cabeça, dando um leve sorriso. Quando o pai dos gêmeos vê isso, ele se aproxima, abraça o loiro e agradece. Muito obrigado, cara. De verdade. Precisamos de mais pessoas como você. Após dizer isso, Arthur solta do abraço. Torajo puxa o assunto com o moço. Agora eu queria saber de você. Qual o seu nome? Marcos. Prazer, Marcos. Sou Torajo. Me conte, como você conheceu Morajo e essa relação com ele? Marcos explica tudo, tintim por tintim. E Torajo, emocionado por Marcos ser um apoiador na vida do irmão, abraça ele também. Sabe, Marcos, não sei como posso agradecê-lo, ainda mais por se preocupar e cuidar bem do meu irmão. Não precisa agradecer, apenas saber que Morajo tem um amigo com quem pode contar sempre. Capítulo 13. Algumas pessoas conversam com Morajo novamente. Ainda no hospital, cerca de 4 minutos depois, o Morajo acorda, ainda com seus olhos vazios, porém havia uma diferença. Eles não estavam mais vermelhos nem com olheiras, mas continuavam sem vida e perdidos. Ele olha com os olhos para o teto do hospital e vendo que o Torajo, o pai e o amigo, estavam com ele, continuou sem expressão. Torajo, Arthur e Marcos ficaram felizes ao verem que o mesmo acordou. Eu dei uma arrotada silenciosa aqui, peraí. Ficaram felizes ao ver que o mesmo acordou e até quase que choram de alegria. Marcos foi o primeiro a interagir com o Ruivo. E aí, Morajo, como você tá? Um silêncio ensurdecedor invade o quarto e Maracujá lembra que o amigo não estava mais falando por causa do trauma. Ah! Eu esqueci que você ainda está traumatizado. Desculpa. Torajo, vendo o irmão gêmeo naquela situação, se desespera. Trauma? Marcos, por que meu irmão está com esses olhos? Deve ser por causa do trauma de ser acusado de algo injustamente, e as pessoas que ele amava o abandonaram por caírem naquela mentira. Talvez. Eu nunca vi um Morajo assim na minha vida. Marcos dá uns tapinhas nos olhos. Pera aí que eu tô me embolando.
Marcos dá uns tapinhas no ombro direito de Torajo, na intenção de consolá-lo. Morajo só os via conversando sem entender nada do que estava acontecendo. Eu tenho certeza que seu irmão vai melhorar. Torajo sorri agradecendo e decide conversar com o Ruivo, que estava em situação precária. Ele se aproxima do lado esquerdo do maçã vermelho e conversa com ele enquanto segura sua mão esquerda. Oi, maninho, você tá bem? Sim, pressiona o indicador na minha mão. Se não, o polegar, já que você não consegue fazer muita coisa no momento. Ouvindo aquelas palavras, Morajo aperta levemente o indicador na mão do esverdeado. O maçã verde fica feliz quando o irmão confirmou que estava bem. Morajo, é verdade que Marcos foi um ombro amigo pra você na cadeia? O avermelhado aperta o indicador na mão de Torajo, indicando que sim. Nosso pai tá aqui também, sabia? Ao ouvir a palavra pai, ele arregala os olhos. Arthur sorri e conversa com o filho. Oi, Morajo. Aí ele afaga de leve a cabeça. Está sentindo alguma coisa? Como a mão do filho estava segurando a do irmão gêmeo, Morajo se ajeita na cama na intenção de sentar. Torajo tenta ajudar, mas ele consegue. Em seguida, dobra e desdobra o indicador da mão direita, indicando que estava sentindo mais alguma coisa ainda. O que você está sentindo, então? O jovem aponta para a testa, sinalizando dor. Depois colocou a mão aberta no estômago, indicando fome. Em seguida, colocou a mão na garganta, indicando sede. Marcos fica chocado e o pai sem palavras. Marcos, por que ele passou fome? O que aconteceu? O adulto amarelado explica tudo. Desde as primeiras horas que o amigo se recusava a comer até o momento atual. O homem fica sem chão com o ocorrido. Mas que situação! E ninguém de lá se preocupou, não? Se preocuparam sim. Alguns policiais, uma faxineira e o diretor se preocuparam com ele. Enquanto conversavam, Maia, a mãe dos maçãs cabeçudinhos, chegou ao estabelecimento porque soube do que aconteceu com o filho. Oi, cheguei! Oi, mãe, esse é Marcos, amigo do meu irmão. Maia cumprimenta o rapaz. Oi, Marcos. Oi, você é a mãe deles? Sou sim. Maia, esse anjinho ficou do lado do nosso filho enquanto estavam presos. Maia faz um sorriso aberto. É mesmo? Muito obrigada, viu? Ela abraça o mesmo que retribui. Depois Maia se solta do abraço e conversa com o filho. Morajo, eu sei que não é fácil passar por essa situação, mas seja forte, está bem? Lembre-se que sua família e seu amigo estarão com você. Cerca de 3 dias depois, o moço é liberado do hospital e, como o diretor da delegacia disse, ele tinha que voltar à cadeia novamente ao melhorar e receber alta. Após voltar para a prisão deles, Marcos oferecia os biscoitos novamente. Dessa vez, Morajo come os 4 biscoitos e Marcos come os outros 4. Enquanto comiam, Marcos acaricia a cabeça do amigo, em sinal de vontade de cuidar dele e de sua saúde mental. Porém, eram 2h05 da tarde quando uma tragédia aconteceu. Capítulo 14. Marcos morre. Morajo estava deitado de boa, olhando o céu sem falar um A, até que sente um pé pisando no chão ao lado direito de sua cabeça em fração de segundos. Ele arregala os olhos, indicando que tomou um susto com tal atitude, e quando olha para cima, era Bob e mais 2 amigos. Eles estavam sedentos por Sangue. Ei, criminoso, levanta! O maçã vermelha não reage, apenas levanta o tronco e permanece sentado e olhando para o adversário, esperando ele falar mais alguma coisa. Olha em sua volta! Seu amigo idiota não está aqui para te proteger, o nenenzinho. Ele é o neném, hahaha. O intimidado não chora, não sente raiva, não demonstra gatilho, só os olha com a mesma cara inexpressiva de trauma. Chefe, eu acho que ele é mudo. Eu sei, cara. Ele ri um pouquinho, mas depois muda a expressão de risada pra fúria. E é isso que está me irritando. Bob pega algumas pedrinhas do chão e enquanto jogava nele, o Coco força o homem a falar. Seu idiota! Fala alguma coisa! Seu merda! Morajo coloca os braços na frente de si com as mãos cerradas sobre o rosto na intenção de se proteger. Marcos escutou os gritos e corre até onde o amigo estava para ver o que estava acontecendo. E vendo que era Bob de novo, não pensa 2 vezes em defender seu protegido e dá um grito. Deixa em paz agora, Bob! O Coco agressivo se vira e cerrando uma das mãos para socar Marcos caso seja necessário. Rosna para ele. Ainda está o protegendo? Não vê que esse nenenzinho é criminoso? Esse nenenzinho criminoso tem nome. É Morajo e por causa dele eu exijo respeito. O valentão debocha. Ele quer respeito. Vai fazer o quê? Me bater? Tô morrendo de medo. Marcos perde a paciência e vai pra cima do inimigo. E ambos saem no tapa. Morajo vem da briga, se levanta, se aproxima de Marcos e puxa a camisa dele na intenção de tentar parar a briga. Enquanto batiam boca, algo acontece.
O jovem briguento empurra Marcos, pega uma pedra média pontuda e se aproxima de Morajo para atingi-lo, enquanto a vítima cobre a cabeça com os braços. Só que quando o valentão se prepara para bater com a pedra no ruivo, Marcos vê e não pensa duas vezes em correr na frente e receber a pancada dupla da pedra no lugar do amigo. O sangue jorrava das feridas de sua testa. O adulto tentou cobrir a ferida com a mão, mas não adiantou. Até o Bob fica chocado com o que acabou de acontecer e recuou com medo junto com os amigos. Marcos cai de joelhos no chão e o Morajo, descobrindo a própria cabeça e vendo o amigo ferido, se aproxima e, mesmo não podendo se expressar, tenta ajudar Marcos de alguma forma. O desenho aqui, ó. Ao ver que o mesmo estava ferido, brigou com o Morajo de novo. Seu idiota! Por sua causa atingi meu amigo com a pedra que era pra eu matar você, seu criminoso do inferno! Dessa vez o homem pega um punhal que guarda no bolso e tenta ferir Maçã Vermelha. Marcos, mesmo ferido, dá um outro grito. Para! Ele corre para salvar o amigo e acaba ferido no ombro esquerdo com um punhal ao ir para frente de Morajo com ele atrás do amarelado vendo tudo. Bob, com ódio, se desloca para o outro canto do pátio da cadeia. O maracujá, perdendo muito sangue, acaba caindo sentado no chão e cobrindo o membro com a mão direita. O traumatizado, vendo seu próprio amigo ser ferido daquela maneira, se ajoelha, deita a cabeça do machucado acima de sua coxa e o olha com a mesma expressão. Marcos fala com o amigo pela última vez. Ó, gente, a cena é essa. A pedra aqui em cima, não sei se dá pra ver. Marcos fala assim, ó. Morajo, não precisa se preocupar comigo. Não queria que te machucassem, sabe? Por isso que eu me arrisquei. Não fique triste, está bem? Eu espero que melhore do seu trauma do que fizeram com você. Promete que vai ser forte mesmo quando eu me for? O ruivo aperta a mão direita do ensanguentado com o indicador, sinalizando que sim. Eu sempre vou ser seu amigo, tá? Meu amigo. Em seguida, Marcos não aguenta mais e morre nos braços de Morajo, que só fica olhando o amigo falecer com a mesma expressão de desde o dia que chegou à cadeia, sem conseguir demonstrar emoção nenhuma. Na verdade, ele tinha sim vontade de chorar, mas sua mente estava debilitada demais para libertar qualquer sentimento, porque eles estavam reprimidos. Após Maracujá e Jeff, Morajo deita no chão, pega o lençol da própria cama do dormitório e divide o objeto com o corpo e se deita ao lado dele. Ainda que não conseguisse chorar, essa estratégia usada sobre ficar com o Marcos morto o tempo todo sem querer sair era uma forma de luto, forma de demonstrar respeito, prestar homenagem ao amigo que o acolheu, defendeu até o fim. Até policiais tentaram fazer voltar para sua cela. Ele até ia, porém voltava logo em seguida, mostrando que por mais que o tirem de perto, sempre estarão conectados. Capítulo 15 e o último da parte 3. Capítulo 15, finalmente livre. Os policiais, ao souberem do ocorrido, pegaram o corpo, colocaram no caixão e enterram ele. Ao enterrarem, o Morajo com o giz que o amigo dele escreve: Descanse em paz, amigo, no túmulo dele e fica ao seu lado o tempo todo até o dia seguinte. É nesse dia que o Morajo é liberado. Primeiro porque o Torajo pagou fiança e segundo por ver que o mesmo não fez ou falou nada que os fizesse o levar para a solitária aquele tempo todo. De volta à casa do Torongo, ele estava de boa vendo TV até que houve uma batida na porta ao abrir. Vê o Morajo na sua frente, entretanto ainda com a mesma inexpressão facial por conta do trauma, o que mesmo assim emociona o Torajo. Morajo, que bom! Torajo corre e abraça o irmão gêmeo. Que bom que você tá bem! Ele se vira para chamar o pai. Pai, olha quem tá aqui, pai! Arthur corre da cozinha e ouve o grito de emoção do filho. E ao ver uma maçã vermelha na sua frente, quase desmaia de emoção. Morajo, meu filho, que bom que está bem! Ele diz abraçando o garoto, que inicialmente receoso acaba retribuindo o abraço com o olhar perdido. Torajo lembra o irmão algo importante. Agora, maninho, sabe o que vai ter pra você depois de amanhã? O ruivo o encara com olhos fundos. Vai ter terapia! Agora tenho que espalhar essa notícia para a turma sobre sua liberada para sair. Torajo liga para Zumi primeiro, que do outro lado da linha escuta um grito tão grande que quase fica surdo. Ah! Ai, Torajo, que coisa boa, como ele tá! Ele tá bem, mas só um pouco traumatizado. Não falou um A esse tempo todinho. E os olhos dele estão todos sem vida. Zumi faz uma expressão preocupada. Tadinho! A mente dele deve estar muito debilitada. Tem que fazer terapia. Já disseste isso pra ele? Torajo confirma. Já.
Ele não demonstrou nada, só ficou inexpressivo mesmo. Aí o maçã vermelho, ó. Aí o maçã verde liga para as outras pessoas que ficaram ao lado do Morajo sabendo dessa inocência. PS, Azedo, Atlas, Agatha, Jay, etc. Eram 10h30 da manhã quando o esverdeado estava acariciando a cabeça do adulto na tentativa de seu ombro amigo. Até que outra pessoa bate na porta. Ele se levanta, abre a porta e vê Pesce. Ela estava com expressão preocupada. Oi, Torajo. Ah, oi, Pesce. Eu soube que liberaram o Morajo. Aham, liberaram sim. E como ele está? Ele está bem? Sim, mas meio traumatizado. Meu Deus, sabe dizer o que ele tem? Eu sei que ele foi acusado de um crime que sequer cometeu, mas... ele desenvolveu algum transtorno pra ficar dessa maneira? Não sei, Pesce. Por isso, depois de amanhã, iremos ter uma consulta com um ou uma terapeuta. A Pesce escuta tudo com cuidado. É uma boa ideia. Pesce reclama do caso em seguida. Mas como pode, né, Torajo? Acusar uma pessoa inocente de um crime que ela não cometeu? Torajo suspira, sentido com a fala da jovem. Pois é, ele passou por tanta coisa e não está bem mentalmente. Putz. Ela se aproxima e senta ao lado de Morajo e conversa com o Ruivo na intenção de mostrar que estava do lado dele. Morajo, eu vi o que fizeram com você. É um absurdo. Ah, não se preocupe. Eu sei que não passam de IA devido ao nome do app bem pequenininho que estava no vídeo. Estamos aqui pra vocês, tá bem? Ele só fica olhando pro chão sem demonstrar emoção nenhuma ainda.